Estão felizes hoje, nessa noite? Sim ou não, igreja? Glória a Deus. Veja só, a gente nos dias atuais, a gente enfrenta muitas lutas. A gente enfrenta muitas barreiras. Há muito impedimento para tentar tirar a gente. Aumenta só um pouquinho esse microfone, por favor. Há muitas coisas que tenta a todo instante roubar a comunhão entre o homem e Deus. E eu vou explicar o porquê disso. A gente precisa entender o porquê que nós devemos orar, o porquê que nós devemos buscar o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. A todo instante, queridos, nós temos que entender que o nosso homem espiritual tem que estar à frente de quem nós aqui materialmente somos. A identidade primordial, a identidade que de fato ela nos faz ser reconhecido nas dimensões celestiais, não é essa identidade física, não é esse corpo físico, essa matéria física. Isso aqui é as vestes da alma, é as vestes do Espírito. E a gente precisa entender que se nós não chamarmos o novo de Deus, a natureza de Deus, o Espírito de Deus para nos revestir, revestir o quê? O nosso corpo? Não. Revestir o nosso espírito, e pelo nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo vai estar sobre o domínio de Deus, pelo domínio do Espírito Santo. Não é isso que Paulo ele sempre fala em 1 Tessalonicenses 5:23? Ele fala do homem o quê? Espiritual, da alma e do quê? E do corpo. Coloca para mim, por favor. 1 Tessalonicenses 5:23. Preste bem atenção. Nós temos pouco tempo e eu vou tentar, de uma certa forma, fazer com que isso entre na mente de vocês, para que vocês compreendam a necessidade de alimentar a natureza de Cristo sobre a vida de vocês. Hoje a gente está tendo essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais a fundo, sair de um campo religioso que não traz para você a evidência de Cristo em você, na sua vida. Aí você vai viver um tempo de cansaço, estagnação espiritual. Por que muitas pessoas estão buscando religiões pagãs? Cansaram do evangelho. Porque são ensinadas de forma diferente. São ensinadas em métodos onde as pessoas não encontram Deus no verdadeiro sentido, aonde nós achamos Deus, que é na dimensão do Espírito. A realidade de quem Deus é no Espírito, não é na carne. Eu já falei isso. O diabo não está preocupado com as coisas da carne. Preste atenção. Ele não está preocupado com você ter carro, ter casa, Ele não está preocupado com isso mais não, querido. Preste atenção, nós estamos numa era que Satanás está tentando de uma certa forma já ir direto na fonte. Ou seja, no próprio espírito do homem, ofuscar a luz de Deus, do próprio espírito de Deus sobre o espírito do homem, para que o homem caminhe em trevas. Então tem muita gente que está bem vestida aí fora, estão bem aparada financeiramente, mas elas estão em trevas. A alma está em trevas, a alma está em escuridão, elas estão sendo roubadas e não percebem, não tem a convicção de tudo isso. Então, a gente não pode entrar na igreja e achar que é só mais um culto. A gente tem que entender isso, não é só mais um culto. Escuta, é um acesso, é uma oportunidade. De quê, pastor? Progressão de fé, avanço de fé. Tem coisas que acontecem no físico, sabe por quê? Houve vacilo no espiritual. Se você estiver ativo nos desígnios espirituais, as coisas carnais, elas simplesmente vão ser só a evidência daquilo que lhe foi revelado no espiritual. O Cronos não está acima do espiritual. Ao contrário, o espiritual é o tempo superior, avançado ao Cronos. Vocês sabiam disso? Então tem muitas pessoas que perdem guerra por isso, porque elas saem da posição. Aprendam, parem para ouvir, preste atenção. Não permita que Satanás, não deixe que as palavras não passem do seu ouvido carnal. Nós precisamos deixar que a palavra acesse o nosso espírito, transporte o nosso espírito para o seio de Deus. Nós caminhamos aqui para retornar à origem daquilo que Deus ele produziu sobre as nossas vidas. E se ficar tosquenanjando, perde as guerras, perde batalhas. Existem coisas que nós, pastores,
homens espirituais, vamos entrar em guerras para te ajudar, mas tem coisas que é você que tem que ter o acesso, é você que tem que buscar. Por isso eu posso orar para você, para que Deus ele possa romper algo na tua vida, mas na hora de acessar um chamado, acessar um desígnio que vai muito além do chamado, aí é você que tem que entrar para dentro, porque vai exigir a oração para manter você lá dentro, para fazer você desfrutar. Não estou falando do chamado, do desígnio, que está muito mais profundo do que o chamado. O chamado é uma convocação, mas o desígnio é quando você já vive nessa dimensão. É diferente. Nós temos que entender, separar. Pessoas estão sendo dominadas hoje pelos deleites da carne e da alma, porque não conseguem romper esses prazeres. O diabo bloqueia pessoas por conta disso. E é por isso que Paulo fala que nós devemos andar preparado em que dimensão? Espírito, alma e corpo. Eu transito nessa terra, o meu homem espiritual no meu espírito, o Espírito de Deus sobre o meu espírito é o meu homem espírito, é a identidade do Espírito sobre o meu espírito que me faz ser reconhecido como filho de Deus. Preste atenção nisso. Então, quando eu ando aqui nessa terra, o meu espírito está à frente, o meu corpo está em último estágio, o meu espírito está na frente, a minha alma no meio e o meu corpo atrás. Mas tem pessoas que não estão nessa ordem. A carne está na frente, a alma está na frente e o espírito está lá atrás. Então não consegue acessar a níveis mais profundos os desígnios para vivenciar o próprio estágio do chamado. Por que tem tantas pessoas que estão travadas no seu chamado, não compreendem, não entendem o que Deus quer? Porque não ouvem o chamado de Deus, não ouvem a convocação, não acessam, estão sendo bloqueadas. E tudo isso pode acontecer, sabe por quê? Problemas emocionais, falta de perdão. É muito sério. Quando Satanás ele começa a aplicar e investir coisas, colocando diante das mãos de homens, ofertando aquilo, para justamente o homem curvar a alma, o corpo, nos prazeres da carne e ignorar a lei do Espírito. Porque a lei do Espírito, ela não vai te dar méritos de conforto, não. Ao contrário, vai te levar a um confronto, a uma batalha diária. Por isso é uma guerra intensa que anda nessas dimensões. Porque na medida que você acessa o chamado, você já se posiciona diante de onde Deus quer que você esteja. Agora, quando você entra no desígnio, é quando você vive o chamado. Viver o chamado é quando a própria vontade de Deus já está revelada dentro de você. Você não só ouve, mas você já tem ela dentro de você. A convicta certeza daquilo que Deus ele já revelou a ti. A revelação, quando chega na vida de um homem, é quando o próprio Deus entra no particular e apresenta todos os estatutos, os projetos que ele tem diante da vida do ser humano. E o que eu estou falando para vocês aqui, são camadas que nós precisamos romper nos dias atuais. Romper os prazeres da carne, romper os prazeres da alma, porque são portas. Alma, porta para Satanás, campo emocional. Corpo, porta para Satanás, campo, enfermidade principalmente. Então Satanás, ele se alimenta do pó, do corpo, da alma. Quando é desvirtuado isso, o homem perde a mente de Cristo. Automaticamente ele não tem uma renovação de Cristo, não tem um pensamento do alto, não pensa nas coisas do Senhor. Ao contrário, ela é bloqueada. Ela é bloqueada. Então tem pessoas que vai sentir, vai chorar, mas nunca vai acessar. Porque estão sendo roubadas em algum campo da alma da pessoa. Então a gente tem que atrair o novo de Deus sobre as nossas vidas para a gente desfrutar tudo isso. Glória a Deus. Quando nós temos o Espírito de Deus governando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo está subjugado à lei de Deus. Nós não vamos ter esforço para cumprir a vontade de Deus, porque a própria natureza de Deus está dentro de nós. Nós não vamos ter preguiça em cumprir a vontade de Deus, porque a própria vontade de Deus está sendo revelada dentro de nós. Mas quando você começa a enfrentar barreiras, é porque existem camadas, oposições que estão se levantando para justamente tentar tirar você do desígnio, do propósito. Eu estou falando aqui de coisas que você
Você de repente já passou, mas não compreendeu o porquê daquilo. Porque coisas se levantaram, espíritos se levantaram, ele apresentou coisas que tiraram o foco e você acabou não alcançando e se frustrou na fé. E muitos vão chegar diante de Deus, às vezes em oração, e questionar e dizer: Senhor, o Senhor não falou, o Senhor não isso e aquilo, o Senhor diz: por que eu não estou vendo? É ou não é? Porque tem coisas que Deus quer que você vá pessoalmente. E Ele fez isso com Paulo. Ele fez isso porque havia uma perseverança em oração. Havia uma construção na mente dele, onde ele mesmo disse: cara, eu sou imitador de Cristo. Então sejam pelo menos os meus imitadores. Não foi assim que ele disse? Sim ou não? E por que ele viu coisas inefáveis, que ele disse que não era nem digno de contar? Justamente por isso, ele rompeu essas camadas, ao ponto de ver o próprio Jesus. Preste atenção. Ele viu Jesus nas 3 partes do teu corpo, nos 3 domínios, porque o corpo, a alma e o espírito são domínios. O domínio de Deus governa o teu espírito, para colocar em sujeição a tua alma e o teu corpo. Preste atenção nisso. A tua alma, ela está no espaçamento de domínio. Tem pessoas que quando elas estão possuídas, o diabo faz o quê? Prende a alma dessa pessoa e toma posse do teu corpo. E faz o quê? Bloqueia o espírito da pessoa, para que a alma não ande em luz e sim em trevas. E no corpo, aonde é o acesso, por onde muitas das vezes a iniquidade ela é gerada, ela é colocada. Senta aqui na frente, Vanessa. Isso. Aleluia. Aonde o adversário ele busca o acesso para acessar o quê? A alma. Diga, a alma. E Deus quer que o homem ele rompa camadas do teu corpo, da tua alma, deixando o teu espírito sadio para recepcionar o Espírito Santo. Romanos 5,5 vai dizer isso aí. Que não há confusão quando nós recebemos o Espírito de Deus sobre os nossos corações. Porque ele é nos ortogador. Ou seja, nós estamos sendo revestidos. Você tem o ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de... Mas você tem também o quê? O Espírito Santo revestindo o seu coração. Seu homem espiritual. Então nós temos que acessar a santidade nessas 3 partes. E o Senhor nos ensina que pelo corpo nós temos que começar a bloquear os acessos. Para quê? Para purificar o nosso corpo. Quanto mais eu bloqueio os acessos externos pelo corpo, mais eu purifico o meu espírito, a minha alma. Eu começo a colocar a minha alma em sujeição através do governo da palavra, porque a palavra é guardião da minha mente, da minha alma. Ela guarda a minha alma, ela renova, ela me faz lembrar quem é Cristo na minha vida, o que Cristo ele fez, o que Cristo ele faz, o que Cristo tem. E isso de fato faz com que a revelação do Espírito Santo sobre a minha vida fique mais forte. Chega um tempo que a própria glória de Deus ela chega a ser tangível no corpo do ser humano. Tangível. Eu vou dizer novamente, tangível. E tem muitas pessoas que não conseguem acessar esse nível. Por quê? Pela distração. A distração é uma das investidas das armas de Satanás nos dias atuais para roubar pessoas. Então tem pessoas que nunca vai contemplar a glória de Deus ainda nesse plano cronológico. Por quê? Porque elas estão presas nessa dimensão. O plano cronológico é uma dimensão ortogada pelo próprio Deus. O homem, quando ele olha muito para o tempo e pega desse tempo e converte aos seus próprios interesses, ela já perde a conexão, ela perde o acesso. Eu estou falando de coisas espirituais que vão te elevar a ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. Coisas que as pessoas não estão acostumadas a ouvir porque elas não estão encorajadas o suficiente para abandonar as coisas da terra, para vivenciar as coisas do Espírito. E se a gente não compreender isso, você é roubado, você fica para trás. Você não acessa o reino de Deus. E o reino ele é acessível nessa dimensão. Por isso que ele diz, nós devemos ser o quê? Batizado no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim ou não? Do Pai, do Filho, são 3 dimensões. Você conhece o Espírito Santo e o Espírito Santo te leva a conhecer a Jesus a um nível mais profundo. No Antigo Testamento eles conheceram o Espírito Santo? Eles conheciam direto.
Eles conheciam direto o Pai, Yahvé. Eles iam direto ao Pai. Agora não, o homem precisa romper estágios. Dimensão do Espírito. Aí chega a plenitude de Cristo, que é a justificativa pelo sangue, e leva arrependimento, a justificativa, lava, purifica, dá acesso ao Pai. São camadas. Então, tem pessoas que rompem camadas. Ela avança essas etapas, porque entrega, dedicação, fome. E se nós não tivermos isso, como nós vamos acessar, vamos entrar nessa dimensão? Por isso é importante nós subjugarmos os nossos corpos constantemente. De que forma? Visando a santidade em tudo que nós colocarmos as nossas mãos e os nossos pensamentos, porque no pensamento se concentra a alma, os desejos. É o órgão da emoção, o órgão da alma é as emoções. Então a emoção é um acesso da alma, e o corpo é um acesso físico. Você pode ter um acesso através de um pensamento, desejar e consumar pelo corpo. E quando isso ocorre, há um pecado direto no espírito, que bloqueia o teu espírito de acessar e ver a luz de Deus e receber a própria luz de Deus. Escuta o que eu estou falando, é muito sério. Então, é pelo Espírito que o Espírito Santo nos veste, e a luz do Espírito traz o quê? A luz para a minha alma, porque a luz está na frente, a nuvem está na frente, a coluna de fogo está na frente. Não foi assim com o povo de Israel? Sim ou não? A presença está na frente. Jesus está à frente quando ele entra na província de Gadara. Entendam, nós andamos não por vista humana, fé, Espírito. E a gente precisa alimentar isso, para não só transformar as nossas vidas, para nos manter nesse acesso, nos manter nele, ele em nós. Porque isso pode ser perdido, Paulo nos alerta, isso pode ser perdido. Aleluia. Então você deve subjugar o teu corpo. Diga, eu irei subjugar o reino do meu corpo e da minha alma, para viver o domínio do Espírito de Deus sobre a minha vida. E quando ele te veste, no mundo espiritual, Satanás ele vê o nível de glória que te cobre. Ele consegue ver esse nível. Existem fases, preste bem atenção. A Bíblia vai dizer que aquela nuvem, coluna de fogo, ia à frente de Israel. E de noite era luz, sim ou não? O que é mais incrível, glória a Deus, é que aquela nuvem cegava o adversário. Quantas vezes essa vestimenta de Deus, ela não cobriu você numa totalidade, espiritual e corpo, cegando o adversário da tua alma? Quantas vezes a sua oração não fez com que a manifestação de Deus descesse dentro da tua casa, da tua família, e desse livramento para alguém? Quando você fala no físico, a tua voz, ela tem um nível de hierarquia. E esse nível, ela pode ser levada ao trono de Deus. Quando bate no trono de Deus e está alinhado com a vontade, ele desce com a resposta. Por isso tem gente que ora e não tem resposta, porque o nível da oração, da palavra, ainda não foi verbalizado com o Espírito de Deus. Então, o nível de intimidade leva a gente a adquirir a autoridade. Diga, o nível de intimidade nos leva a alcançar a autoridade no mundo espiritual. E isso é delegado pelo próprio Jesus. Ele disse, a mim foi dado todo poder sobre os céus e... Ele está falando das duas estações, não só na camada espiritual, mas na física. Mas eu vos dou poder. Para o quê? Domínio, governo. E ele ainda diz, eu ainda vou enviar o Consolador, Consolador, para vos ensinar todas as coisas. Ainda sendo carnal, o Espírito nos ensina as coisas celestiais. Quando nós acessamos essa dimensão, nós passamos a ser instruído, ensinado pelo Espírito Santo, como funciona e como é regido o campo espiritual. Então tem pessoas que elas só vão conhecer somente esse plano cronológico, mas tem pessoas que vão acessar a vontade de Deus a níveis mais profundos.
vai conhecer, vai ter a revelação da vontade de Deus na vida, não só da própria vida, mas da família, da geração, da casa. Vai ter autoridade da parte de Deus também para repreender os demônios nas regiões celestiais, porque entendeu que a nossa luta não é carnal, é espiritual, porque você está vestido com um novo homem espiritual de Deus, pelas vestes do Cordeiro, pela autoridade do Cordeiro. Aleluia! Se você for lá em Lucas, no seu capítulo 9, aleluia, glória a Deus, no seu versículo 24, o texto vai dizer assim, ó, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas ele diz, qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Mas olha só o versículo 30 aqui que vai dizer, rapidamente. E eis que estavam falando com ele, 2 homens. Ou seja, Pedro, João e Tiago, ele está vendo aqui Jesus falando com Elias e Moisés. Mas o corpo de Elias não foi transladado? Sim ou não? O de Moisés não foi encontrado até hoje? Sim ou não? Deus não escondeu o corpo dele? Sim ou não? O anjo Miguel não brigou pelo corpo dele? Sim ou não? Que ele disse, que o Senhor te repreenda, Satanás, porque Satanás queria o corpo de Moisés? Foi ou não? Mas agora ele desce ao encontro com Jesus. Olha só que interessante. Por que de tudo isso? Ele viu o corpo deles transladado, as vestes espirituais de quem ele era. Eles viram as vestes, da forma que no campo espiritual os demônios vê as vestes resplandecente. A glória, a vestimenta. Então quando Satanás ele olha para um homem cheio do Espírito, ele vê a vestimenta, como Pedro, Tiago e João viram. Olha isso. E o texto vai seguir dizendo no seu versículo 25, de que aproveita o homem granjear, ao você ganhar o mundo e perder a sua alma, não tem valia nenhum. Mas ele vai dizendo no seu versículo 26, que qualquer que se envergonhar das palavras dele, o Filho do Homem também se envergonhará naquele grande dia. Aleluia. Sabe o que é envergonhar? É você não reconhecer o seu lugar de pecador. É você não ter o reconhecimento do quanto você é pecador para acessar o arrependimento, para vivenciar isso. O arrependimento é um dos passos, dos atributos que nos leva a conhecer a Jesus a níveis mais profundos. Porque o próprio Espírito nos dá acesso, por intermédio do arrependimento, a conhecer a Jesus a camadas mais profundas. E o próprio Jesus, dependendo do grau da sua intimidade, te leva a conhecer a Deus a níveis mais profundos. Veja isso. Eles contemplaram num plano natural o extrafísico. Acorda. Para de ficar assistindo Mônica. Para de ficar assistindo Super Choque. Acorda para a vida. Tem acessos, tem chaves para nós acessarmos. E o próprio Criador nos deu essa oportunidade. Mas sabe o que ele vai dizer no versículo 27? Ele vai dizer assim, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns não hão de provar a morte. Olha só, até que o quê? Não vão passar pela morte até que vejam, acessem o reino, a glória, a dimensão. Olha o quanto isso é importante, a gente abordar e ter a consciência. Por isso que é importante, queridos, nós entendermos que a palavra do Senhor, ela não é simplesmente uma literatura, uma história, não, isso aqui é vida, é espírito é vida. E o texto vai dizer que depois, passando 8 dias, ele sobe um monte, e no versículo 29 vai dizer que transfigurou a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. O texto segue dizendo, no versículo 31, os quais apareceram com glória. Com o quê? Com glória. Olha o nível de acesso que Jesus trouxe para a terra. Ele trouxe um acesso do reino espiritual, celestial, para a terra. Seja feita a sua vontade assim no céu como se descobre uma vontade antes de se concretizar no plano físico, nas regiões celestiais. Os demônios, eles não te atacam de uma vez.
vou atacar aqui, vou fazer isso, vou fazer... Não, eles regem planos. Eles arquitetam planos, projetos. Assim como Deus arquitetou a palavra para nos dar acesso, Satanás arquiteta também os seus planos para gerar acessos na vida de pessoas. Então, enquanto muitos estão lá babando, roncando, dormindo, tem gente trabalhando no campo espiritual, com obras na linha do ocultismo para destruir um cristão. Quando você, sabe por que você é tão perseguido, você que tanto busca a Deus? Pelo nível de glória que resplandece sobre a tua vida. Por isso que Jesus era perseguido. O nível de glória que ele carregava incomodava as trevas. Moisés não foi diferente, resplandeceu o seu rosto. Elias não foi diferente, o fogo foi testemunha de Deus na vida dele. Então, quando Deus ele traz um milagre, o sobrenatural, o extrafísico, se movimentar no físico, é sinal da revelação e da comunhão entre o homem e Deus. Louvado seja Deus. O Senhor diz em Amós 3,7 que Ele não faz nada antes de avisar os teus eleitos. Ou seja, por que Ele não faz nada antes de avisar? Porque esses têm acesso ao plano espiritual. O Espírito sempre está à frente da alma e do corpo. Então, o Espírito recebe a instrução. No Espírito, Deus te dá uma revelação. Vai acontecer isso, se prepare. Então, quando aquilo vem para ser concretizado na ordem do Cronos, no tempo do teu relógio, 24 horas, 23:55, na real. 58, se eu não me engano. Quando isso de fato vai acontecer no plano físico, isso já foi regido no espiritual. Você já viu, você já ouviu, você já recebeu da parte de Deus. Não foi isso que ele disse para o apóstolo João na ilha de Patmos? Escreve o que veio, o que houve. Das coisas que hão de vir. Sim ou não? Deus, ele sempre chega adiantado, na frente. É o homem que não permite se colocar na posição para acessar o conhecimento e a revelação da vontade de Deus. Quando eu falo de revelação, não é eu falar aqui um seu CPF, é eu ver no Espírito, através da revelação de Jesus, algo que Deus quer fazer na sua vida lá na frente. E essa ordem pode alterar também os fatores, por quê? Porque ele pode levar não só uma transição de mudança no presente, rompendo uma condição do passado e construindo um futuro. O espiritual está na frente e atrás, ele desconstrói o que passou, ele faz algo no presente e ele constitui algo no futuro. É por isso que quando nós nos posicionamos em espírito, nós nos tornamos uma ameaça para o inferno, querido. Preste atenção. Você não precisa de carteirinha, não precisa de microfone, de altar para incomodar o inferno. Precisa ter um coração pairado com ele, alinhado com ele, Quando você começa a acessar essas camadas a níveis mais profundos, você se torna uma ferramenta nas mãos do Senhor, porque você é alguém que diz: eis-me aqui, eu estou te ouvindo no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. E quando Deus te pede algo, a tua alma e o teu corpo não vai conseguir paralisar você, romper você de obedecer a Deus, ou seja, atender a voz do Espírito de Deus sobre você. E é isso que te leva para dentro, para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, até você se tornar amigo de Deus. Eu falo, Deus tem servos e servas, mas são amigos de poucos, porque são acessos. Camadas. Então nós não podemos conformar com o padrão do mundo que tenta nos roubar, saquear a todo instante. Não, nós temos que ter uma mente renovada em Cristo. Olha só aqui em Amós 3, no seu versículo 7, ele vai afirmar, vai dizer assim, certamente, ele está dando o quê? Uma certeza. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo. Estamos falando de Deus revelando a vontade suprema é o que de fato está reservado em Deus. Ok? Nós acessamos um nível de arrependimento pelo Espírito, que nos leva a ter um acesso ao sangue de Jesus Cristo para a salvação, mas quando nós rompemos um níveis mais profundo, nós já tornamos amigo de Deus, instrumento nas mãos do Senhor.
Então nós temos não só o Espírito, o acesso à salvação, mas nós nos tornamos amigos de Deus. Você quer ser o que do Senhor? Só receber o Espírito, receber o arrependimento, ter acesso ao sangue, morrer e acabou? Ou quer viver uma plenitude mais completa, acessar um pouquinho mais para dentro? Ele ainda vai dizer mais aqui, ó, no seu versículo 2 de Amós 3, Amós 3, 2. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Deus conhece o seu povo. E Deus, ele está falando o que aqui para esse povo? Que eles são culpados de toda obra maligna. O próprio povo de Israel. E ele vai dizer no versículo 3, no versículo 2 vai continuar dizendo: portanto, eu vos punirei por todas as vossas. Isso gera bloqueio. Iniquidade gera bloqueio. Deus preparou o homem para ter uma aliança, para conhecer a voz de quem o chama. Versículo 3 ele vai dizer: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então Deus está dizendo, a carne e a alma não tem parte com Deus. Tem que andar na dimensão do Espírito, no governo do Espírito, onde a sua alma e o teu corpo está subjugado à pureza do Espírito de Deus. Por isso o Senhor ele fala que dentro de uma casa, de um corpo, não pode haver divisão. Ou seja, governa a alma, as emoções, a razão, ou governa a vontade de Deus, o Espírito de Deus? É você que escolhe aonde ou quem vai assentar no seu coração. Isaías 6:1 vai dizer que Isaías ele vê o trono de Deus e Deus assentado sobre ele. Mas só que Isaías também vai dizer, salvo engano, lá em Isaías 47:15, se eu não me engano, acho que é esse texto, que ele traz a revelação de que o Senhor também, ele se assenta no trono dos nossos corações. Ou seja, o nosso coração também é um acesso a um trono de Deus, onde ele faz morada, onde ele se assenta nas nossas vidas. Você está entendendo? Foi por isso que Jesus, ele entregou um corpo do pecado na cruz, para trazer agora o corpo glorioso, a virtude do Espírito de volta a um corpo que estava contaminado. Então o homem agora ele tem que viver a parte da regeneração pelo sangue do Cordeiro, vivenciando um nível de progressão para purificar o corpo do pecado e elevar um nível de fé, de glória em glória, uma transição de fé ao ponto de te elevar a um nível mais profundo de intimidade e da própria revelação de Deus através da sua vida. É por isso que tem pessoas que vivem o sobrenatural, já alcançou um nível ainda mais avançado. E esse acesso é universal, é para todos. Todos que querem acessar a presença dele, todos que querem estar em unidade com ele. Glória a Deus. Olha o que Lucas 9:32 vai dizer: e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Estavam carregados de quê? Veja a carne tentando se militar e o espírito, ó. Quando despertaram, viram o quê? A glória de Deus manifesta. E aqueles dois homens que estavam com ele, que é Moisés e Elias, cara, eles entrou numa dimensão espiritual que foge da ordem do cronológico. É por isso que quando você entra num campo profundo de oração, uma conexão com Deus, a hora passa tão rápida que você não percebe. Quando as pessoas dormem no culto, elas estão perdendo acesso. Cutuca aí os irmãos que estiver com sono aí, aleluia. Vocês perdem acesso nas dimensões celestiais. Vocês estão sendo roubadas no plano físico. Estão perdendo o campo de avanço, porque quando a palavra ela acessa o seu coração, ela começa a te trazer um nível de autoridade no espírito. Quando você começa a receber a palavra e ela vibra dentro do teu coração, ou seja, no teu espírito, e aquilo traz uma alegria e você começa a ter os seus olhos do Espírito, o pensamento do Espírito aberto, é o intelecto de Deus, do Espírito Santo na natureza do homem, te elevando a um nível de avanço de fé. Entende isso? É um nível de avanço. Então o novo de Deus está sendo construído, você está agora desfazendo das obras da carne. Diga, estamos desfazendo das obras da carne. E olha só, no versículo 33 aqui, Lucas 9 mesmo, ele vai dizer: disse a Pedro, a Jesus, mestre,
Bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele reconheceu quem era Moisés e Elias. Olha isso. Como é que ele vai testificar que era Moisés e Elias? Diga, pelo Espírito. Porque Jesus deu acesso a eles. Diga, porque Jesus deu acesso a eles. A verem, a contemplarem. Diga, Jesus deu acesso a eles, a verem, a contemplarem. Amém? Versículo 34 vai dizer, e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. A parte do tremor é onde há ainda a evidência da carne, do emocional. Foi por isso que o povo, quando foi chamado para se consagrar, para se apresentar diante de Deus, eles temeram e diz: Moisés, vai à frente e traga o recado para nós não queremos morrer. Tem nível de santidade que Deus, ele se manifestar na vida de uma pessoa que não está alinhada, ele morre. Pega, estou falando para você. O temor, esse tremor aqui é o que? São limites para não permitir o homem que acessa um nível onde ele pode perder a própria vida. É muito sério. Por exemplo, tem pessoas que elas são arrebatadas pelo Espírito, e tem umas que não voltam, elas entram em coma e morrem. Sabia disso? Tem pessoas que é arrebatada e não volta. Não estão preparadas, buscam tanto aquilo. É muito sério isso. Então não é brincadeira as coisas espirituais. Tem pessoas que trabalham com ocultismo que eles tiram a alma do corpo. Os demônios fazem isso. Eles fazem um cordão de prata, liga. Os bruxos principalmente. Eles se materializam de uma dimensão física, mas ele traz o espiritual, o governo do espírito sobre a carne, aonde ele materializa o corpo, ele tira e joga em qualquer ambiente, qualquer país, qualquer estado. Elias corria mais do que os cavalos de Acabe, porque toda essa glória, todo esse acesso nas regiões celestiais foi Deus que deu. Só que os demônios estão usurpando disso. Eles imitam as coisas de Deus. Eles conhecem a forma, os acessos e dão para os bruxos, para os ocultistas, para eles usarem isso contra os cristãos. É assim que Satanás promove guerra entre cristãos, e tem muito cristão sentado na religiosidade. Escuta, nós somos chamados para entrar para dentro. Aleluia. Não é para ficar tosquenanjando aí. Para com isso, tem muita gente aí que está brincando, irmãos. Nós somos chamados, irmãos, para entrar para dentro, para pular no miolo, para viver de fato o que Deus ele tem nas nossas vidas, porque a própria revelação de Deus através de mim e de você crê? Versículo 35 de Lucas 9 vai dizer, e saiu da nuvem uma voz, olha aí, e saiu da nuvem o quê? Que dizia, este é o meu amado filho. Deus só manifesta aos seus conhecidos. Isso revela o nível de intimidade de Jesus com Deus. Faz com que o céu seja atraído para a terra e o próprio Deus testifica que é na vida. Então é assim que os demônios reconhecem na tua vida. Ele olha e o próprio Deus fala, esse você não toca, esse é meu filho amado. Mas tu cercaste ele, não toca, é meu filho amado. É meu filho amado. Nós fomos chamados para uma herança, um sacerdócio, um governo, um domínio, uma autoridade sacerdotal. E não é por disputa humana, carteirinha, cadeira, microfone, quem fala mais bonito, não, é entrega. Tu tem entregado o teu coração, toda a tua mente, toda a tua alma, todas as tuas forças a Deus? Eu estou falando de coisa espiritual, dentro da palavra do Senhor, que muitos não conhecem, não vivem, não têm acesso. Aleluia. Se Deus permitisse, eu ia trazer umas experiências aqui, mas Deus ele não permite. Aleluia. Glória a Deus. Mas amém por isso. O que importa é o quê? É o falar daquilo que o Senhor está permitindo eu trazer para vocês. Amém? Por exemplo, o diabo está planejando lá atacar um filho de vocês, um parente. Mas você está tão afiado no espírito que o próprio Deus faz como Amós 3,7. As trevas estão se levantando, mas eu te dei autoridade. Vai lá, faz isso. Ora, decreta, expulsa, porque você tem a chave do reino.
O diabo, ele tem a chave de reinos. Ele ofereceu reinos. Ele tem a chave de reino a alma é uma dimensão, um reino. Satanás se apossa de almas. Se apossa de corpos. Manifesta em corpos. Por quê? Corpo é um acesso, um reino, uma dimensão. Tem espíritos que eles só podem acessar uma dimensão da alma. Tem outros que acessam o nível do corpo. Para ofuscar o canal de acesso entre o homem e Deus, que é no espírito. Por isso que a libertação limpa a tua alma, o teu corpo, e dá acesso para que o espírito resplandeça a luz dele sobre o teu espírito. Está entendendo? Você precisa pegar isso. Você precisa compreender isso para que você não perca os acessos e muito menos a intimidade que Deus ele quer revelar sobre a tua vida. Amém? Vou voltar aqui rapidamente. Chamado é a convocação de Deus. Diga, chamado é a convocação de Deus para uma relação pessoal com Ele, através de Jesus Cristo, a um convite para salvação, para serviço, para santidade, em específico, aos dons ministeriais, que vai implicar o homem a se tornar santos. Por isso que ele fala, Assembleia dos... Os que de fato tiveram um encontro, uma unidade com ele, reconhece o que é ser santo como ele é santo. Porque o acesso do reino já está dentro de você. O próprio Espírito de Deus já está sendo manifesto dentro de você. Então ele próprio te convence. Peraí, eu tenho que andar como ele andou. A santidade faz parte do cotidiano de uma pessoa que recebeu o chamado e a convocação de Deus. Amém? Só que, veja só, o desígnio, ele já vai a um passo à frente. Diga, o desígnio, ele te leva um passo à frente. Vocês estão aqui. Nós estamos aqui, sim ou não? Se Deus agora quiser revelar algo que vai acontecer daqui 5, 10 minutos, um dia, 2, 3. Para Deus 1000 anos é como se fosse, não é isso que o apóstolo Pedro diz? É como se fosse 1000 anos, é como se fosse um dia. Um dia é como se fosse 1000. Por que a Bíblia diz Satanás dentro dessa ordem? Veja só, a Bíblia diz que o tempo é curto, sim ou não? É o tempo cronológico. Essa vida que nós vemos materialmente, ela tem um relógio, um cronograma. Início e fim, queridos. Preste atenção. É muito sério. Moisés, com 120 anos, ele subiu um monte. Hoje, o povo com 25 anos, não consigo. O velhinho subiu um monte, descia resplandecendo, cheio da glória. É ou não é? E hoje o povo, 25 anos. É ou não é? Meu Deus, irmão, quer ver glória como? Tem que romper a carne. Diga, olhar para a carne e dizer, carne, tu não vai corromper não. O que Deus ele tem para mim no meu espírito. Eu vou subir para mim me alimentar. Eu não vou subir monte para pedir casa, carro, porque isso aí eu consigo na força do braço. O próprio Deus produz isso para mim. Aleluia. Porque aonde reside a sabedoria, o entendimento e o conhecimento de Deus, a produção sobre a tua vida, tudo se torna próspero. Porque você acessou o ponto mais essencial. Aleluia. A Bíblia diz que quando nós, glória a Deus, aleluia Jesus. A Bíblia diz que quando nós passamos a nos tornar obediente à voz de Deus, as bênçãos vão nos perseguir. Ele está dizendo, quando você acessa o plano espiritual, a dimensão do Espírito, as consequências, aqui embaixo no Cronos, as bênçãos vêm até atrás de você, porque você atrai isso pela obediência, pela unidade de comunhão com Deus, a ordem do Espírito. Diga, a ordem do Espírito. Espírito, alma e corpo. Diga assim, desígnios. Refere aos planos, os propósitos, os projetos de Deus para a humanidade e para a vida de cada indivíduo. Amém? Ou seja, tudo isso é a própria revelação de Deus já dentro de você. Amém? Aonde a gente entende que Paulo, quando ele foi levado
Ali ele já estava acessando o desígnio. Era níveis mais profundos. Ok? O chamado fez com que Jesus descesse até Saulo. Ele foi agora transformado no Paulo. Vai pegando. Vai pegando. E agora, nessas camadas mais profundas de intimidade e interação com Deus, ele teve o quê? O acesso. Ele foi levado. Jesus foi levado. Poucos homens são levados por Deus. Poucos homens são levados. Tem homens que recebem a instrução de Deus na terra, mas tem homens que o próprio Deus faz assim, ó, vem, ele faz assim, ó, te suga, puxa para ele, fala, vem cá que eu quero um particular com você. Você é meu amado, você é minha amada. Vou te apresentar as coisas inefáveis. Como ele disse para Jeremias, clama a mim, que responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes, ocultas, desconhecidas, não reveladas, que está somente nas mãos do Senhor, que os homens não sabem, que os homens não conhecem. Foge da lei, do entendimento humano. Por isso que ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 adiante, a sabedoria do homem é loucura, a sabedoria do homem é esterco. E o apoio em Cristo é a sabedoria revelada de Deus no homem, que para muitos é loucura. Porque a cruz, no versículo 18 vai dizer, porque a cruz para muitos é loucura, mas para quem está em Cristo é o poder. Diga poder. Poder. E quando você atrai o favor do céu, automaticamente você tem Deus trabalhando ao seu favor, os anjos trabalhando ao seu favor. Veja só. E você está embasado aqui com a revelação, que é a vontade de Deus sendo revelada na terra. Então tem desejos que vai nascer no teu coração, que é a própria vontade de Deus revelada em você, não é seu. Lembra de Ana? Ela queria um filho, sim ou não? Mas Deus queria um profeta. Era a vontade de Deus em Ana. Foi por isso que ela era estéril. Por quê? Porque o próprio Deus queria glorificar o nome dela através dela. E é assim nas nossas vidas. Quando Deus quer trazer a revelação da intervenção diante dos olhos humanos, tudo isso é projeto de Deus sendo revelado nas nossas vidas. E Deus gosta do improvável, que parece não ser, mas você sustenta o que está na sua vida. E quando chega em certos momentos, você vê o próprio Deus exclamando ao teu respeito, ao teu favor, trazendo a resposta, a intervenção. Louvado seja Deus. Efésios, seu capítulo 1, versículo 11, vai nos mostrar e vai nos fazer compreender o que é os desígnios, que é um convite de fé, é um convite de oração, um convite de confiança a Deus, mesmo diante de todos os desafios. Ou seja, os desígnios, ele traz uma definição que é a vontade de Deus na minha e na sua, e vontade de Deus não é desconhecida, diga, a vontade de Deus, ela é revelada, porque ela se fez conhecida através da busca interior. Então, as nossas buscas traz a vontade, traz a revelação de Deus e traz a manifestação da vontade de Deus materializando no plano físico. Amém? Olha só, Isaías 46, louvado seja Deus, versículo 9, vai dizer, aleluia, glória a Deus, capítulo 46, versículo 9, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a quem? Que anuncio o fim desde o quê? O princípio. Ou seja, ele já anuncia o fim no presente momento. No começo, ele já apresenta o fim. Quando ele apresenta Gênesis, ele já apresenta Apocalipse. Pegou? Quando ele já inicia a obra, ele já apresenta o fim da obra. Já faz conhecida para você, que tem intimidade, tem interação, tem conhecimento. Busca estar em unidade com ele. Aleluia. E olha só, por isso que eu falo, a palavra desígnio tem tudo a ver com esse texto, que nos faz ver que é o próprio conselho e propósito de Deus e a intenção dele sendo revelada dentro de nós. E o texto vai seguir dizendo, e desde a antiguidade, no versículo 10, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será, e farei toda a minha, não a sua.
É por isso que tem muita gente que não vê a manifestação e a revelação de Deus, porque sempre busca as suas vontades e não a vontade de Deus. Por isso que muitas pessoas elas ficam distantes de conhecer mais quem Deus é por conta disso. Versículo 11 vai dizer que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota o homem do meu porque assim o disse e assim o farei vir e eu o e também o Então Deus chama, chamado, sim ou não? Deus forma, designo. Que te chamei, ó Jacó, que te formei, ó Por isso, nascer da água e do Espírito, ser gerado. Quando você é gerado pelo Espírito, você vive os desígnios de Deus. O chamado, ele revela a vontade de Deus a um nível sonoro, audível, a um pleno conhecimento. Só que o que te coloca para dentro do chamado a níveis mais profundos são os desígnios. É quando você já tem a vontade de Deus revelada dentro do seu coração. Aí ele já te faz compreender as coisas que parecem não ser, mas que são, justamente para trazer aos homens a manifestação da glória dele. Amém? Olha só, glória a Deus. Jeremias 29, no seu versículo 11, ele vai dizer assim, ó. Quando você tem um acesso, Jeremias 29, 11. Quando você tem um acesso de intimidade profunda em Deus, você anda à frente do tempo cronológico. Eu vou dizer novamente. Quando você, olha só, aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Veja só, aqui é o espírito do Danilo, sim ou não? Aqui é a alma do Danilo, sim ou não? E aqui é o corpo. Você não está vendo o espírito nem a alma, mas você está vendo o corpo, sim ou não? Quando eu ando nessa dimensão, o governo de Deus na minha frente, eu vivo a vontade de Deus revelada no meu espírito, pelo próprio Espírito Santo. Pegou? Sim ou não? Então, o meu corpo está num tempo kairos. Kairos não, cronos, cronológico. Relógio. Cronologia, início, fim. Sim ou não? A minha alma e o meu espírito, ela está nessa dimensão, mas está em outra dimensão. Tudo que ligar no céu, será ligado aonde? O meu corpo é ligado na terra, sim ou não? Mas me dá uma conexão, um portal com as regiões celestiais. Por isso que os demônios acessam corpo. Por quê? Porque o corpo é um portal. Então, quando eu ando com o espírito à frente, antes de algo acontecer no plano físico, eu tenho a revelação no espiritual, no novo homem, no novo de Deus, não no corpo do pecado. Por isso que nós devemos matar a nossa velha criatura, corpo do pecado, matéria física, subjugar a nossa carne. Essa responsabilidade de sacrificar a nossa carne é nossa. Porque por ela nós sacrificamos, nós damos acesso para o Espírito Santo e liberdade para atuar nas nossas vidas. Então Jeremias vai dizer, ó, coloca para mim 29:11, por favor. Porque eu bem sei que os pensamentos que tenham o quê? Ao vosso respeito. Pensamentos, no plural. Deus fala no futuro. Deus não só ele tem um pensamento para agir para agora, mas um pensamento dele revelado em você te faz vivenciar algo futuro, vindouro, que está por vir. A promessa da salvação. É algo que não só a gente já tem um acesso agora, mas se desfruta após o corpo, sim ou não? Quando a gente morre, a gente não vai ter encontro com a morte. A gente vai ter encontro com a vida como ela é. Paulo disse, eu me coloco diante de um espelho, eu vejo o homem natural assim como o corpo é. Mas eu verei a verdadeira identidade dele naquele grande dia, que é a imagem espiritual. É a imagem que se manifestou no Monte da Transfiguração. A imagem de Moisés e Elias. Que você veste o teu corpo. Tá entendendo? Então isso tem que entrar no teu entendimento, na tua mente, no teu coração, para você poder desenvolver um desejo e uma vontade. Versículo 12 vai dizer assim, ó. Peraí, vamos manter aqui no 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenham a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz, olha só. Paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos... É na dimensão do Espírito.
tem pessoas que quando o coração está contaminado, salvo engano, Salmo 166, 5, quando o coração está contaminado, isso bloqueia que as orações subam. Está entendendo? Sim ou não? Satanás, ele bloqueia muitos para não ouvir, para que a oração não suba a Deus. Tem oração que sobe como incenso, cheiro suave, as narinas de Deus. Tem oração que não sobe. Elas são bloqueadas porque antes de você querer o perdão, você não ofertou o perdão. E quando você gera um sentimento na alma, na porta da alma, você bloqueia o teu espírito de acessar mais de Deus. É aí que muitos não entendem por que elas não conseguem ter intimidade ou ter uma revelação mais profunda das coisas do Senhor. Glória a Deus. E ele vai dizer no versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Quando ele aponta para o coração, ele está dizendo para o teu espírito. O Espírito de Deus reside no teu espírito. O Espírito de Deus reside no seu espírito. Romanos 5,5. Romanos 5,5. Aleluia. Coloca Romanos 5,5, por favor. Olha aí. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor é o que? O próprio Espírito de Deus, porque Deus é amor. Está entendendo? Então, quando nós não estamos só revestidos por fora, mas o Espírito está entronizado para o lado de dentro, já é habitação, morada. O próprio Deus vai andar com você. Você vai ser uma chave aqui entre a dimensão do plano cronológico e a dimensão do kairos e do plano espiritual. Você vai ser uma chave que vai abrir portas. Por isso tem pessoas que oram e rompem na vida de outras pessoas pelo nível de autoridade, a chave de acesso que tem aqui na terra. Então, diante do mundo espiritual, há uma hierarquia que corresponde à oração de um justo na terra. Por conta disso, um posicionamento diante de Deus. E Deus delega uma autoridade aqui na terra. Porque você é reconhecido como filho amado lá no céu e na terra. Pegou? Pega. Abraça. Coma, alimenta. Aleluia. Filipenses 4:11. Paulo, ele vai dizer uma coisa que é interessante, ele vai dizer assim, ó: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Então ele vai dizer no versículo 12, sei estar abatido, sei também o quê? Ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Ou seja, em si, convencido. Ou seja, o próprio Espírito convenceu a ele a se contentar com todos esses estágios da vida humana, essas fases humanas. Porque tem coisa na vida que é para ser vencida, mas tem coisa na vida para quem vive a própria vida de Deus dentro de si, que é para ser abandonada. Então nem tudo na vida você vai vencer. Tem coisa na vida que é para você abandonar, que não faz parte do projeto que Deus tem na sua vida. Você está entendendo? Então o que não faz parte de Deus, você não pode apegar o teu coração, você tem que entender o que Paulo está dizendo, ó. Ele está dizendo, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Ele fala, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer. Mas uma coisa ele não perde. Olha o que ele diz, posso todas as coisas. Ele te fortalece no dia mau, no dia bom, independente da estação. O importante é quem te fortalece. É quem governa a tua vida, quem está te instruindo, quem está no controle dela. Pode fazer um favor de intentar contra a tua carne, mas o teu espírito está sendo zelado pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pela Trindade de Deus. Você está sendo zelado, cuidado. Aleluia. O que vai te dar acesso para entrar naquele grande dia é justamente essa luz no teu espírito. Porque a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. Mas a alma ela tem um destino, sim ou não? Agora é onde entra. Meu Deus, agora é onde, vai confundir muita gente. Posso falar ou não posso? Sim ou não? Sabe o que Deus falou para mim? É forte isso. A Bíblia vai dizer que o espírito volta para Deus, sim ou não? Mas aqueles que nasceram em Deus, em unidade com Ele,
o espírito e a alma vai junto. Assim como Adão, ele era uma dicotomia, uma unidade com Deus, o espírito e a alma era junto. Espírito e alma era o quê? Junto, dicotomia, 2 em 1. Amém? Quando o pecado entrou, fez o quê? Partiu. Cristo partiu a carne para juntar o espírito e a alma. Então você volta à origem do que era a criação. O espírito e a alma volta para o seio de Abraão. Para o seio de Abraão, para Deus, para o próprio Deus. Então você volta à origem da dicotomia. Hoje nós somos tricotomia. Então nós estamos numa guerra contra uma carne que dá acesso a um trono de Satanás, ou seja, pelo acesso da alma, que são os desejos. Mas quando nós sustentamos o Espírito, nós escravizamos a alma e o corpo, subjugando a palavra de Deus. E o sangue de Cristo, ele nos purifica a nossa alma ao ponto de nos tornar um com Deus. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que se unem a Deus tornam só Espírito com Ele. É forte, não é? Meu Deus. Uma revelação, irmão, que quando isso acessa o teu coração, quando você tem um acesso, começa a acessar e ver que o mundo espiritual não é sabe, essa dificuldade que muitos colocam. Irmãos, é algo que, cara, todos nós temos acesso, queridos. Vocês que estão sentados, vocês têm acesso. Vocês têm acesso a Deus, têm acesso a Cristo, têm acesso ao Espírito. Aleluia! É muito forte isso, é muito sério. Eu poderia estender um pouquinho mais, mas o horário já não vai permitir. Amém? O Senhor falou assim, ó, você vai descer, você vai falar para os meus filhos, ensinar, instruir sobre essas coisas. Porque eu quero que eles já entendam como funciona a hierarquia nas dimensões espirituais, para que eles possam agora entrar no seu chamado, entrar no seu desígnio. Amém? Então você já sabe como lidar com algumas coisas a partir de agora. Você vai ter que lembrar disso constantemente. Em Cristo, independente da situação, você se tornará mais do que vencedor dentro do chamado dele, não dentro da sua vontade. Amém? Amém, queridos? Entendam isso. Tem coisas na vida que não é para ser vencida, é para ser abandonada. É abandonada. Eu queria vencer naquilo, naquela área. Ele não tem isso para você. Pare de ficar perdendo tempo. Você está sendo roubado. Abra mão e viva o que Deus tem para você. Ouça a voz do Senhor. Assim, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele te torna mais do que vencedor. Porque ele te justifica, porque você está vendo a vontade dele revelada em você. É diferente. Amém? Pode encerrar, por favor.